O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá! Hoje é segunda-feira e na TV Elas por Elas Formação de hoje vamos falar sobre juventudes em tempos de crise climática, ecofeminismo de base, com Kelly Araújo, que é mestra em História pela Universidade Federal do Maranhão. Bora para nossa aula de hoje? Olá pessoal, eu me chamo Kelly Araújo, eu sou educadora popular e faço parte da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos aqui do Estado do Maranhão como secretária adjunta de promoção do Índice de Desenvolvimento Humano. E hoje a aula vai tratar sobre juventudes em tempos de crise climática, ecofeminismo de base. Pensando nessa perspectiva de pensar o ecofeminismo de base, principalmente de que forma a juventude vem dialogando com a crise climática, é importante a compreensão sobre alguns determinantes sociais, sobre algumas perspectivas que norteiam principalmente a vida das nossas mulheres. E nesse sentido, é importante a gente levantar uma reflexão, por exemplo, sobre como será o efeito desse debate sobre a pauta climática na COP30, que atualmente vem se formulando como um grande cenário internacional de pensar as juventudes, a pauta das mulheres nesse contexto climático. E aí, nessa perspectiva, pessoal, é importante a compreensão de que existe um Brasil para além da COP30 e a pauta climática para além da COP30. E aí, trazendo algumas perspectivas, é preocupante o cenário, por exemplo, onde o rearmamento global ameaça também o clima e o meio ambiente, né? Já há tratativas a nível internacionais onde é colocado que há um aumento de gastos para estratégias de defesa no mundo inteiro que podem contribuir para o avanço, né, da crise climática e também para aumentar o número de conflitos. E aí também trazendo nessa perspectiva, é importante também a compreensão da dificuldade de alguns povos e comunidades tradicionais que historicamente têm direitos negados. E essa perspectiva ela é bem estratégica para a gente compreender alguns conceitos que eu vou dialogar com vocês sobre essa relação entre meio ambiente, clima, juventude e ecofeminismo. E aí é importante a compreensão de que o meio ambiente ele atua como regulador do clima. E aí, nessa perspectiva de pensar o meio ambiente como regulador do clima, algumas questões elas norteiam a nossa vivência, como o aquecimento global, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que entra numa perspectiva de trazer a promoção de direitos para comunidades vulnerabilizadas. Precisamos compreender de que forma as cadeias produtivas sustentáveis podem se formar, se fortalecer dentro desse contexto de regulação do clima e de que forma essas cadeias produtivas sustentáveis estão diretamente relacionadas com a vida das nossas juventudes e das nossas mulheres nos campos, nas águas e nas florestas. Então, a cadeia do babaçu, da carnaúba, a cadeia da sociobiodiversidade, ela é muito estratégica para a gente compreender essa relação entre meio ambiente e clima.
E aí é importante a compreensão, por exemplo, de algumas temáticas que elas são bem pertinentes, como sustentabilidade, sociobiodiversidade, emergência climática, justiça climática, e de que maneira esse debate está diretamente relacionado com a realização e aprimoramento de energias renováveis. E trazendo esses conceitos, eu trago também a perspectiva de algumas dinâmicas sociais, pensando, por exemplo, a crise climática através do conceito de feminização da miséria e também do racismo ambiental. E aí, pensando de que forma a crise climática se faz presente no cotidiano das nossas comunidades, nós vamos observar o aumento dos incêndios, enchentes, quebras de safra. Em alguns países, nós teremos a incidência maior de furacões, secas e ondas de calor. E aí, trazendo essa perspectiva para o campo das mulheres, no campo do gênero, a feminização da miséria ou pobreza, ela se refere ao fenômeno em que a pobreza afeta de maneira desproporcional as mulheres, especialmente aquelas que são chefes de família. Esse termo, ele destaca a crescente desigualdade de gênero na pobreza e a vulnerabilidade das mulheres a condições de vida precárias. Mulheres são mais propensas a utilizar os recursos naturais para a sua subsistência, que são ameaçados pelas mudanças climáticas. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, o aprofundamento da vulnerabilidade causada contra as mulheres através da crise climática, considerando que as mulheres são as que mais utilizam os recursos naturais para a sua subsistência. Logo, com a crise climática, essas mulheres vão ter menos acesso aos recursos naturais, principalmente na economia solidária, na agricultura familiar, e isso vai interferir diretamente nesses indicadores negativos sobre a vida das mulheres e sobre a vida das juventudes. E aí eu trago a perspectiva também do racismo ambiental, que considerando que a pobreza no Brasil ela tem determinantes sociais muito específicos, o racismo ambiental ele vai aumentar os impactos de eventos climáticos nas populações mais vulneráveis. Então, imagine pensar essa perspectiva com as nossas mulheres dos campos, das águas e das florestas, com as nossas populações tradicionais, com as nossas juventudes camponesas. Então, trazer essa perspectiva das juventudes em tempo de crise climática é também compreender de que forma essas juventudes, os povos e comunidades tradicionais, vão ser diretamente afetadas por essa crise climática tão vigente para nós. Então, nós vamos ver que há uma incidência de lucro da destruição que fica para os de cima, enquanto as consequências da destruição recaem sobre os considerados de baixo, que são a população mais vulnerável. E aí eu trago também uma outra perspectiva que eu considero essencial para a gente compreender esse debate entre juventude e também ecofeminismo. A pauta dos direitos humanos no âmbito das questões climáticas. É importante compreender que com o avanço da crise climática, nós vamos ter o aumento de conflitos no campo, dificuldade de acesso a direitos por essas comunidades, nós vamos ter uma série de situações que vão marcar principalmente que não há como debater sobre a crise climática sem debater sobre a pauta dos direitos humanos. E aí, trazendo essa perspectiva dos direitos humanos, é pensar em uma abordagem que vai para além de alguns aspectos, né? É pensar nessa interseccionalidade da pauta dos direitos humanos, onde nós vamos ver a população LGBT, que também vai ser afetada pela crise climática, pessoas com deficiência, migrantes e refugiados, pessoas que são de comunidades e povos tradicionais, mas também pessoas oriundas das periferias do nosso Brasil. Então, de que forma essas comunidades, mesmo com as suas especificidades, vão compreender esse processo tão significativo que é a crise climática que vem sendo estabelecida. E aí é importante pensar, por exemplo, de que forma os programas de proteção que buscam garantir a salvaguarda das nossas lideranças, das nossas mulheres que estão em contexto de violência,
de que maneira essas mulheres e essas comunidades vão ser afetadas diretamente pelas violações de direitos causadas pela crise climática. Por isso que esse espaço da COP30 ele é tão estratégico, né? Porque ele demarca, por exemplo, esse olhar mais atento que é muito importante para o nosso governo Lula, um governo progressista, um governo atrelado às pautas ambientais, que precisa compreender que falar da realidade ambiental é também falar sobre algumas especificidades, como o acesso à cultura, o acesso ao lazer, o acesso à segurança, o acesso à territorialidade. Então, pensar essas perspectivas desse ecofeminismo e também pensar essas perspectivas voltadas para as nossas juventudes é também pensar de que forma a COP30 pode se colocar no cenário nacional e internacional como um espaço importante para que a gente possa dialogar esses elementos tão cruciais que falam sobre a vida das pessoas. E aí, trazendo essa perspectiva, né, acompanhando todo o cenário da COP30, nós temos algumas perspectivas bem interessantes, né? A presença dos povos indígenas da Amazônia, mas também das comunidades tradicionais e quilombolas, a ação governamental que visa ampliar o diálogo entre desenvolvimento econômico com a perspectiva da sustentabilidade e, principalmente, né, de que forma as mulheres e as juventudes estão se mobilizando para a COP30. E aí existem várias dúvidas, companheiras e companheiros, sobre o que é a COP30. A COP30, ela se trata da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, que é considerada uma conferência das partes. É uma agenda que é anual para discussão sobre como combater as mudanças climáticas e ela reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representações da sociedade civil. E nesse ano ela está sendo realizada, vai ser realizada no Brasil, em Belém do Pará. E aí, trazendo essa perspectiva da COP30, nós temos outras experiências que demarcam a importância da participação das nossas mulheres e das nossas juventudes no debate climático. Quase que em paralelo à COP30, nós teremos a Cúpula dos Povos em Belém, que demarca justamente o papel da sociedade civil nesse debate, onde nós podemos contribuir pensando essa perspectiva climática, vivenciando todos os territórios, vivenciando a diversidade da Amazônia e principalmente, né, de que forma os demais biomas vêm se articulando para pensar uma pauta que fala diretamente sobre as nossas vidas. E aí, trazendo essa perspectiva desses espaços de representação, principalmente pensar de que forma a participação popular é um elemento importante para demarcar esse espaço das juventudes e também esse espaço do ecofeminismo. E aí eu trago experiências muito exitosas do nosso governo, do nosso presidente Lula, como, por exemplo, os diálogos sobre o BRICS, os diálogos realizados dentro das câmaras técnicas do G20, que trouxeram principalmente um caráter participativo no G20. Nós tivemos o G20 social, que demarcou uma política muito importante de participação popular no nosso país e que trouxe também outros dilemas, né? De que forma nós vamos conseguir, de fato, dar um caráter participativo para o nosso país, de que forma nós vamos poder construir políticas públicas que consigam chegar a todos os territórios e trazendo essa perspectiva dessa valorização da participação social como uma marca muito importante do nosso presidente Lula, nos traz outras possibilidades. É importante a compreensão de que é nada sobre nós sem nós. E aí, trazendo um pouco dessa aula, foi justamente para a gente compreender, por exemplo, que tratar sobre o ecofeminismo é tratar diretamente sobre como as mulheres vão estar em situação de vulnerabilidade com o aumento da crise climática, é compreender que não há como pensar em justiça social sem a participação das nossas mulheres, compreender as relações de poder que estão diretamente relacionadas
com as violações de direitos e, principalmente, estabelecer um compromisso entre nós em dialogar que um outro mundo é possível, dialogar que um outro mundo é necessário pelas mãos das nossas juventudes, pelas mãos das nossas mulheres. E aí, trazendo um pouco dessa participação das juventudes em tempos de crise, é extremamente importante a compreensão de ocupar os espaços. Pensar de que forma as juventudes estão se organizando no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, pensar de que maneira as nossas juventudes estão nos centros acadêmicos, mas também estão nas associações, estão nas comunidades tradicionais, estão em outras perspectivas que valorizem o seu território. E aí eu também aproveito para fazer um chamamento, né? Esse ano é muito decisivo para nós e demarca um espaço importante do nosso país quando se trata da pauta climática. É importante que a gente não possa retroceder no acesso aos nossos direitos. E aí eu trago algo muito emblemático, que é importante a nossa reflexão enquanto Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é o contexto que está diretamente relacionado com a PL da devastação, que vai demandar do nosso partido um diálogo e um debate muito atento sobre como essa PL ela vai ser determinante para o avanço da crise climática no nosso país. Também trago a perspectiva do marco temporal como um elemento importante para a gente compreender a importância das nossas mulheres indígenas. Durante toda essa semana foi realizada a primeira Marcha das Mulheres Indígenas e a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas aí em Brasília, que demarca para nós também um outro elemento muito importante, que é justamente compreender a participação das nossas mulheres nesse espaço, compreender de que forma o debate sobre clima demarca os nossos territórios e trazer também outros elementos para outros debates que virão durante a COP30. A COP30 ela traz um compromisso do nosso país com a pauta climática e, especialmente, o compromisso do nosso presidente Lula com a vida das pessoas. Então é isso, pessoal. Agradeço o convite e me coloco à disposição para que a gente possa dialogar ainda mais sobre ecofeminismo, sustentabilidade e as nossas juventudes virando a mesa do poder e trazendo novas perspectivas em tempos de crise climática. Continue ligada na TV Elas por Elas Formação, que amanhã tem mais.